Vamos neste vídeo falar um pouco mais sobre o widget do Label, porque nos vai permitir aqui mostrar mais algumas funcionalidades que nós podemos definir logo no início quando estamos a criar um label. Neste caso até vou criar dois labels ou três eventualmente. Eu vou colocar aqui um label 1 é igual a label e sabemos que temos que definir qual é o seu master, neste caso menu inicial, e pelo menos o seu text, ok? Porque se nós colocarmos menu inicial e ficar assim, não há problema nenhum, vamos apresentar o nosso label 1 com o pack, mas depois não vamos ver rigorosamente nada. Então eu vou colocar aqui text é igual, este é o label 1. Verificamos também no vídeo anterior que se nós não definirmos nada para a geometria do nosso formulário, o que vamos ter então é exatamente isto. Este é o label 1. Vamos aqui tratar da geometria muito rapidamente. Vamos colocar aqui menu inicial.geometry e vamos colocar aqui 500 vezes 300 vezes 100 vezes 100. Aliás, vamos deixar ficar simplesmente assim, porque eu já estava a fazer ali um erro, é um mais, mas se ficarmos assim, vamos deixar ficar já aqui o formulário maior. Bom, o que é que nós podemos definir aqui mais para além do texto? Nós podemos definir, por exemplo, a cor de fundo do nosso label, podemos definir a cor das letras do nosso label. Podemos, inclusive, definir o tipo de letra, tamanho, etc. Como é que nós fazemos isso? Bom, neste caso, nós vamos agregando mais argumentos aqui. Okay? E reparem que não há um limite para a quantidade de argumentos. Portanto, nós podemos colocar imensos argumentos por aqui abaixo. Vamos testar também a fazer isto desta forma. E vamos verificar se o sistema nos vai permitir fazer isto. Okay? Isto é, para eu organizar melhor os meus elementos, eu coloquei aqui numa linha seguinte. Então eu vou colocar aqui o Python e reparem, não há problema aparente. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma vírgula, vou colocar o cursor da parte de baixo e agora vou acrescentar aqui BG de background. E agora vou colocar é igual a yellow. Vou colocar também o foreground, FG, é igual a black. Então eu vou colocar um fundo amarelo e a cor do texto como escuro, ou preto neste caso. Então se eu agora executar, reparem, cá está, então ali. Obviamente que eu colocando aqui o black reforcei aquilo que está definido por defeito. Se eu colocar aqui red, eu vou ter o vermelho no texto. Bom, poderão perguntar, ok, certo, é muito fácil definir as cores, mas quantas cores é que existem com nome? Bom, eu próprio não vos sei responder, mas existe uma outra forma de nós podermos definir as cores utilizando o código hexadecimal. E eu, no próximo vídeo desta série, vou fazer uma brevíssima apresentação do que é o código hexadecimal traduzido em cores, ok? Não iremos fazer agora, mas eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Para escrevermos o código das cores em hexadecimal, nós temos que utilizar primeiro o símbolo do cardinal e depois vamos definir dois pares de letras barra algarismos multiplicar por 3. Isto é o red, green e blue. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, eu vou deixar ficar aqui como, vamos até inclusive tirar daqui o foreground e vamos só colocar o background. Bom, o que é que acontece aqui? Eu vou colocar aqui pseudocódigo. Nós temos o sistema RGB. RGB significa red, okay? Não é obviamente ali aquilo, o green e temos o blue. O que acontece no código hexadecimal é que nós colocamos então o símbolo do cardinal, que aqui neste caso funciona inclusive como um comentário nesta circunstância. A seguir vamos colocar dois valores para o red, dois valores para o green e dois valores para o blue. O sistema hexadecimal varia entre os valores 00 e o valor FF, ou FF com minúscula é igual. O que é que significa na prática? O 00 é a ausência de vermelho, o FF é a presença total de vermelho. Então se eu colocar aqui FF, okay, vamos colocar assim FF, 0000, eu vou ter vermelho por completo, não vou ter verde e não vou ter azul. Eu disse que ia explicar no próximo vídeo, estou a acabar por explicar aqui já neste, é mais fácil assim. Então significa isto o seguinte, eu vou colocar aqui um comentário em tudo, se eu colocar aqui então o FF0000,
eu vou ter então o texto com um fundo vermelho. Perguntar-me-ão, então, mas como é que eu coloco com o amarelo? Bom, neste caso no sistema RGB, Red, Green e Blue, vocês podem colocar aqui um FF no caso do green e totalidade de vermelho misturada com totalidade de verde. Neste caso concreto, ao contrário do que acontece nas cores pigmento, a mistura entre vermelho e verde vai dar o amarelo. Okay? Claro que se nós agora mexermos aqui nos valores, eu vou colocar, por exemplo, aqui um AA, reparem o que é que vai acontecer, eu vou aqui executar, o amarelo já se transformou num laranja. Existem, obviamente, muitas ferramentas online onde nós podemos, então, verificar estas cores e o seu respectivo código de uma forma muito simples. Vejamos um exemplo muito interessante e que vocês podem, obviamente, guardar nos vossos favoritos. Por exemplo, se formos ao W3 Schools e se formos aqui à secção das cores, Learn Colors, nós vamos ter aqui a opção Color Picker. E se eu escolher esta opção, trata-se fundamentalmente de uma ferramenta muito interessante, onde eu posso aqui escolher uma cor, ele vai me dar aqui um conjunto de indicações visuais de como é que esta cor ficará como cor de fundo relativamente a textos com determinadas cores diferentes, e depois temos aqui já uma gradação de cores dentro desta gama. E reparem o que é que acontece, neste caso esta cor que aqui está equivale aos 90% de aqui do lighter, ok? E lighter darker, entre aspas. Então o que é que acontece? É 90% mais clara, quando o 100% mais claro é obviamente o branco, mas o que nos interessa é este código que aqui está, que é exatamente o código que nós podemos usar. Reparem, se eu quiser este vermelho ou este que aqui está, eu venho aqui, copio o código, vou colocá-lo aqui no interior da minha aplicação e vamos ter então, obviamente apenas com um sinal. Se eu agora executar aqui a minha aplicação, vamos ter o fundo com aquela cor. Bom, posto isto, não estando a querer perder muito tempo com este tipo de identificações, eu penso que já deu para perceber como é que vocês podem obter as informações sobre a definição das cores em hexadecimal. Vamos ver como definir as fontes. E, bom, fácil, não é? Porquê? Porque podemos colocar a expressão fonte. Só que dentro da expressão fonte nós vamos poder colocar qualquer coisa do género. Por exemplo, times. E agora reparem, se eu executar aqui, nós temos aqui o times. Eu vou aqui tirar o background. Vamos aqui executar e temos aqui uma letra do tipo times. Como é que nós a identificamos? A letra do tipo times, ou Times New Roman, é uma letra com serifas, isto é, com pequenos elementos decorativos nas extremidades. Se eu colocar, por exemplo, Arial, vamos experimentar aqui o Arial, vamos executar, e neste caso estamos a falar de uma letra que não é serifada, não tem serifas, não tem esses elementos visuais colocados aqui nas suas extremidades. Mas vamos ainda dar aqui mais alguns exemplos. Vamos criar aqui um segundo label, e para isso eu vou colocar, obviamente, aqui label 2, ok? E vamos colocar aqui label 2. Vamos deixar aqui a fonte Arial, mas queremos alterar o seu tamanho. Então, se eu colocar aqui, vamos colocar aqui 20, vamos verificar o que é que vai acontecer então no nosso código. Reparem que o tamanho da letra aumentou, porque com este espaço que existe aqui eu estou a definir o tipo de letra, isto é a família, mas também a sua dimensão, neste caso em pixels, ok? E portanto estamos a definir aqui que é o valor 20. E se eu quiser colocar a letra bold, eu posso colocar um espaço e simplesmente escrever bold. E agora se eu for apresentar, temos a letra bold. E se eu quiser colocar com itálico, eu posso colocar italic. E o Python vai encarregar-se de fazer o parsing de todos estes elementos, portanto, cortando aqui pelos espaços e interpretando cada um destes elementos à sua maneira. Então vamos aqui executar e reparem como nós temos aqui a conjugação do bold e do italic. E por conseguinte, apenas para terminar aqui este exemplo, vamos criar aqui ainda um terceiro label. E neste terceiro label nós vamos, em vez da Arial, vamos colocar aqui Verdana. Vamos colocar aqui, por exemplo, 42. Vamos deixar ficar o bold, vamos tirar daqui o italic, ok? Este é o label 3. Vamos aqui executar
e vejam como nós conseguimos facilmente definir as dimensões das letras. Se quiséssemos, obviamente, aqui colocar uma cor, não existe uma ordem específica para a definição de cada um dos argumentos. Eu posso colocar aqui um FG é igual, e agora vamos fazer aqui um cinza. Para colocar um cinza, eu tenho que colocar os valores de red, green e blue exatamente iguais. Então eu vou colocar aqui AA, red, AA de green, AA de blue. Vamos aqui executar e vamos ter a ocasião de verificar que a coloração desta label é mais clara do que as duas labels anteriores. Com certeza que iremos ter a oportunidade de regressar a este tipo de configurações ao longo deste curso, mas fica aqui uma ideia geral sobre a forma como nós podemos adicionar argumentos à construção de cada um dos nossos widgets para formatar a sua visualização.